Muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso momento de gratidão neste 31 de dezembro de 2020, quinta-feira. Vamos nos reunindo em torno da mensagem do Mestre através da prece, das vibrações salutares, harmônicas, felizes. Preparemo-nos para esse momento, tanto emocional quanto sentimentalmente. Busquemos na mensagem de Jesus, mas sobretudo na sua vivência, a nossa autorrealização. Aguardemos breves minutos para efetivamente iniciarmos às 20 horas o nosso encontro. Apreciemos a música que nos remete a um estado de meditação. São 20 horas, vamos iniciar o nosso momento de gratidão neste final de 2020. Convido-vos para a prece que prepararemos este momento. Em teu nome, querido Mestre Jesus, nos reunimos e te solicitamos as tuas bênçãos, o teu amparo, a tua proteção. Permitas que um benfeitor destacado por ti possa estar conosco onde quer que estejamos nesse instante. E nesta companhia possa se juntar o nosso Espírito protetor, o anjo de guarda. Que possamos também nos agregar aos demais que estiverem participando conosco deste encontro. Seja aqueles presenciais, sejam os virtuais, de ambos os planos da vida. Este é um momento ímpar de nosso dia. Viemos à tua presença para te agradecer, para reconhecer o quanto fomos amparados por ti.
e mergulhados assim nas tuas bênçãos, iniciamos o nosso momento de gratidão deste 2020. Assim seja. Sejam todos muito bem-vindos. Eu selecionei do livro da Esperança, é esse mesmo nome, de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, um capítulo para lermos aqui. É o capítulo 52 que leva o título Auxiliar. Primeiramente, vou ler aqui os registros dos evangelistas e o capítulo onde está referindo-se este trabalho de Emmanuel. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, registro de Mateus, capítulo 13, versículo 3. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Isso está no capítulo 17, item 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ao texto então de Emmanuel. Auxiliar, amparar, consolar, instruir. Para isso, não aguardes o favor das circunstâncias. Jesus foi claro no ensinamento. O semeador da parábola não esperou chamado algum. Largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. O mestre não se reporta a leiras adubadas ou a talhões escolhidos. Não menciona temperaturas ou climas. Não diz se o cultivador era proprietário ou rendeiro, se moço no impulso ou amadurecido na experiência, se detinha saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Destaca somente que ele partiu a semear. Por outro lado, Jesus não informa se o homem do campo recebeu qualquer recomendação acerca de pântanos ou desertos, pedreiras ou espinheirais, que devesse evitar. Esclarece que o tarefeiro plantou sempre e que a penúria ou o insucesso do serviço foi problema do solo beneficiado e não dos braços que se propunham a enriquecê-lo. Saibamos assim esquecer-nos para servir. Não importa venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito, às vezes desfigurada ou prejudicada pela urze da incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e luz. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair. É gratificante lermos as páginas de Emmanuel, que falam tão de perto aos nossos corações e que estimulam as nossas mentes. Assim, convido-vos para a nossa tarefa, que efetivamente damos início para simbolizar aqui nesta modesta reunião, com corações afetuosos, com almas afins, com espírito de caridade, reúne-se para louvar a vida. Convido-vos, então, para a nossa prece. Uma prece que será de gratidão.
ao te buscar, Mestre, há tempos passados, enriquecemos-nos com as tuas lições. Aprendemos que a vida se apresentava com nuances especiais, que a morte do corpo físico fazia parte dos nossos dias como faz hoje, mas que também a vida se renovava pelos nascimentos e renascimentos. E agora que chegamos ao último dia do nosso calendário de 2020, queremos te dizer que estamos deixando partir este ano que foi ímpar e abrimos os nossos braços para acolher o ano que se iniciará a partir da meia-noite de hoje. Recepcionamos esse ano novo com alegria renovada e com esperança remodelada para novos cometimentos. É um ano atípico. Tivemos sobressaltos naturais, como temos todos os anos, porém esse ano foi um pouco diferente, Mestre. Deus quis nos testar, nos colocar à prova, e mandou-nos uma experiência para que pudéssemos nos aquilatar e aquilatar o nosso grau de adaptabilidade às mudanças. Talvez seja um primeiro exercício de muitos outros que precisaremos realizar. Quero crer, querido Mestre, que o Pai tenha nos aprovado nestes embates deste ano que está findando. Quero crer que chegamos aqui vivendo as benesses e as oportunidades de um corpo físico que não adoeceu e que, se adoeceu, recuperou-se. Um corpo físico que resistiu aos ataques e embates de toda ordem. Quero te dizer que o ano que se pronunciava borrascoso e tempestuoso transcorreu tranquilo, sendo administrado por nós, com o nosso olhar no teu Evangelho, a esperança como bastão de apoio e a caridade como prática do amor. Há quanto tempo, Mestre, não identificávamos a sociedade humana tão aberta a realizar a caridade? Há quanto tempo não testemunhávamos as criaturas darem-se umas às outras, mesmo na singeleza do isolamento? Há quanto tempo não se via as movimentações em torno da família? Sei que Deus tem um propósito para nós. E esse propósito
é individualizado. Nossos corações foram tocados, Mestre. Nossas mentes foram estimuladas a novas soluções. Aprendemos a nos relacionar com dignidade, com seriedade, com utilidade nas redes sociais, utilizando esses meios tecnológicos para podermos nos aproximar, confirmando que o ser humano é uma criatura gregária. Não foi por faltar a presença física que nós nos deixamos abater e sucumbir na solidão. Pelo contrário, nos reinventamos e nos apresentamos neste cenário, interpretando papéis que talvez jamais tenhamos sonhado. Tivemos que nos adaptar a essa nova forma de relacionamento, de cuidados, de saúde. Foi também uma oportunidade para aquilatar que quando há uma vontade de auxiliar o próximo, isto é possível colocar em prática. No início, eram sombras, dúvidas, incertezas. Imaginávamos que não chegaríamos a esse 31 de dezembro em um corpo físico. Talvez a miséria pudesse ter nos assolado. Mas nós, com a inteligência que o Pai nos dotou por faculdade, conseguimos equacionar estas problemáticas. Neste ano, que foi anunciado como o ano de mortes 1000, não foi capaz de nos tirar o ímpeto pela vida. Sabemos que muitos de nós retornou à pátria espiritual, mas quem não retornará? Também tivemos a oportunidade de ver o quanto ainda somos passionais e nas discussões entre o fazer e o não fazer, adotar ou não adotar. Muito se deixou de fazer caridade, de auxiliar o nosso próximo. E nesse embate entre um ponto de vista e outro, alguns de nós se deixou envolver. Mas tudo isso, Pai, tem um propósito. Talvez nós, ainda com a nossa precária inteligência, não conseguimos decifrar. Mas decifraremos, porque assim tu queres. Nesse ano em que adoeceríamos
aos milhões, demonstramos que temos uma máquina criada por ti e dada-nos para usufruto, que é imensamente superior a querelas e questiúnculas, demonstrando que esta perfeição do corpo físico e a sua adaptabilidade é talvez ainda muito pouco investigada por nós. Quero te dizer, Pai, que ao final do ano, quando aqui estamos para agradecer, te dizer que foi muito bom o desafio que tu nos lançou. Que venham outros, porque podemos te dizer, já estamos preparados. Talvez soframos um pouco aqui ou ali, alguns de nós possa ficar para trás porque desistiu, outros talvez mais afoitos. Imolem-se primeiro para abrir o caminho para a grande massa passar. Sabemos que estamos na época da seleção entre o joio e o trigo. Sabemos o que Jesus disse: deixai crescer junto ao trigo o joio, para que possas identificá-lo e não prejudicar a colheita do trigo. Estamos nesse momento de selecionar. E aí possamos cada um de nós nos perguntar: sou trigo ou sou joio? Não importa qual seja a resposta, importa que somos criaturas em aperfeiçoamento, em construção. E isso nos engrandece e nos alegra. Porque mesmo aqueles fatores que possamos julgar negativos, tornar-se-ão positivos, porque saberemos retirar deles as lições para a vida eterna. Por outro lado, quero te dizer que nas relações interpessoais também aprofundamos as nossas vibrações. Quem de nós poderia imaginar que reuniríamos-nos virtualmente mas as circunstâncias e a proposta de Deus para o aperfeiçoamento do ser humano nos levou a vencer desafios. Aí estão os modernos meios de comunicação. Ainda precisamos nos aprimorar no seu uso, no uso moral destes meios, para que possa verter a palavra que vem trazendo em si
a essência de todos nós, o amor. O amor ao próximo, o amor a si, o amor à criatura, seja ela qual for, o amor à natureza. Aqui estamos para dizer o quanto estamos felizes, porque o nosso círculo de amizades ampliou-se. Além das relações que temos no intercâmbio pessoal, temos este virtual, que embora não nos conhecendo pessoalmente, já aprendemos a nos amar, a nos respeitar, a interagir. Quantas benesses fomos aquinhoados nesse ano ímpar. Podemos te dizer que o desafio foi aceito por nós. E te dizer mais. Quando a preocupação bateu em nossas portas, a dúvida, o medo, o pavor, nós nos retraímos um pouco, mas descobrimos algo que até então não era muito cogitado por nós, e muito menos aquilatávamos a sua ação benéfica por excelência, a prece. Aprendemos a orar, Mestre. Aprendemos a orar, Pai, no verdadeiro sentido de conversar contigo, de abrir a nossa alma verdadeiramente. E descobrimos maravilhados os grandes resultados positivos que vieram através das preces, deste intercâmbio de vibrações, de corações, de almas, de sentimentos. Quanto nós crescemos esse ano, querido Pai. Somos infinitamente gratos pelo desafio, pela provação. Quantas benesses chegaram até nós pelo divino amor. Mesmo que tenhamos dado a Deus algum amor nosso, temos a certeza de que esse adeus é somente um até já. É uma simples mudança vibracional. Conseguimos compreender que a morte já não é mais aquela megera, mas simplesmente uma porta que nos franqueia o acesso ao plano do Espírito. Quantos também vieram ter conosco este ano, nascendo e renascendo entre nós? Quantas mentes precoces renasceram, vieram ter conosco, que saibamos honrá-las, cuidar delas, educá-las, que saibamos respeitá-las em suas potencialidades ou em suas limitações.
não importa. Também vimos, neste ano que finaliza, o descalabro, a loucura que alguns de nós se deixou envolver. E aqui oramos por eles, para que ao encerrar esse ano de 2020, possamos perdoar essas criaturas que tomaram a si a atitude de fazer o mal. Porque conhecemos o bem e conhecemos o mal, Mestre, e podemos aquilatar à luz do Teu Evangelho. Não é um julgamento, é uma constatação. E por eles, por estes que se comportaram de forma equivocada, viemos te pedir misericórdia e compaixão. Porque basta passar pelo crivo da tua regra áurea ou lei áurea. Faça ao teu próximo o que tu gostarias que ele te fizesse. Tudo que estiver fora disto é infração à lei de Deus, principalmente. Por fim, Mestre, o nosso lar. Quantas visitas tivemos durante esse ano desses benfeitores. Tivemos que deixar um pouco as nossas casas, os nossos templos, as nossas igrejas, para interiorizarmos-nos nos lares, o que veio nos fortalecer, para entender que o templo, conforme tu mesmo havia nos ensinado no passado, não é o de pedra, é o templo do coração. Que bom que Deus nos desafiou nesse ano de 2020. Porque o inventário é altamente positivo. Quiçá tenhamos a oportunidade de novos desafios. E se vierem, temos certeza que pela solidariedade, pela prece, pela caridade, pelo amor uns aos outros, pelo amor a Deus, superaremos qualquer desafio e sairemos renovados, fortalecidos, mas sobretudo sairemos homens e mulheres melhores, mais moralizados, mais propensos ao amor, à caridade, à solidariedade. Foi um ano também em que encontramos uma motivação em favor dos suicidas, tão esquecidos de todos nós, mas altamente necessitados de nossas preces e cuidados. Descobrimos esses nossos irmãos em profundas aflições. Por outro lado, Mestre, neste final de ano, e que possamos nos abraçar, nos confraternizar pelo sucesso que alcançamos,
lembrando sempre que, embora estejamos aqui no conforto de nossos lares, há irmãos nossos que estão nos hospitais, porque enfermos ou porque trabalham. Há outros que estão nas prisões, porque sentenciados ou porque estão ali na vigilância. Outros tantos estão trabalhando para sustentar os bens públicos, para que disponibilizemos a mão cheias as virtudes que vêm pouco a pouco brotando de nossos corações. Repletados de bênçãos que nos foram dispensadas desde o início do nosso encontro. Agora dizemos muito obrigado a este benfeitor que nos acompanhou, ao nosso espírito protetor, o anjo de guarda, às demais que conosco dividiu esse tempo, que denominamos momento de gratidão. Assim te digo, mestre, reafirmando que a caridade é a nossa salvação. Seja feita, Pai, a tua vontade e não a nossa. Assim seja. Muito obrigado pela participação de todos. Fico, em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, profundamente agradecido. Renovo aqui, em nome de nossa instituição, os votos de feliz 2021, com muitas bênçãos, com muito trabalho, com muitas conquistas, principalmente as espirituais, e que os desafios sejam por nós aceitos com altruísmo, com coragem, com determinação. Um fraternal abraço e que nesta virada de ano possamos, mais uma vez, demonstrar a nossa gratidão, fazendo um pouco mais pelo nosso semelhante. Boa noite. Feliz Ano Novo.